Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu queria pedir para vocês, quem se sentir à vontade, de colocar o nome, a empresa que está representando e qual cidade está falando aqui no chat, tá bom? Meu nome é Janaína, eu sou analista aqui na Atlas, e aqui comigo também está a Camila e a Carolina, que também fazem parte da nossa equipe. Sejam bem-vindos ao webinar do FGTS Digital. Hoje vamos falar para vocês um pouco sobre essa nova ferramenta do governo. Os principais pontos necessários para a emissão da documentação, para que todos estejam em conformidade com o envio do documento no AFM Gestão. Hoje vamos abordar o que é o FGTS Digital, a integração entre o E-Social e o FGTS Digital, o papel do tomador no E-Social, o FGTS Digital no sistema AFM Gestão, a emissão de guias e a consulta de guias. O nosso webinar ele vai durar em torno de 40 minutos e o nosso chat vai estar disponível para que vocês possam colocar as principais dúvidas sobre o FGTS Digital. No final, vamos selecionar algumas perguntas e teremos em torno de 10 a 15 minutinhos para os esclarecimentos finais. O webinar está sendo gravado e iremos disponibilizar essa gravação no Movidesk, além do conteúdo que vai ser apresentado aqui para vocês, tá bem? Vamos lá. O FGTS, como todos sabem, é o fundo de garantia que todo trabalhador tem direito, todo trabalhador CLT, e que serve como uma reserva para momentos específicos, como uma demissão sem justa causa. Agora, com o FGTS Digital, a ideia é tornar tudo isso mais prático. O sistema vai modernizar o processo de recolhimento e gestão dos recursos e usar a tecnologia para trazer mais agilidade. Junto com essa implementação, o governo lançou um manual que detalha o funcionamento e os processos necessários para a emissão dos documentos. Vamos disponibilizar o link desse manual para vocês, assim como o link também do manual do E-Social, que é o sistema que está integrado, unificando a entrega da documentação das informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, complementando o FGTS Digital. Vamos falar um pouco mais sobre essa integração nos próximos slides. A partir da competência de março de 2024, o sistema CEFIP foi substituído pelo FGTS Digital, marcando essa transição de como o recolhimento e as informações serão gerenciadas. Essa mudança tem como objetivo simplificar os processos, melhorar a transparência das informações, reduzir os erros e fortalecer a integração com o E-Social. Essa integração vai permitir que as informações sejam enviadas de forma unificada, não sendo necessário sistema, preenchimento de formulário, enfim. Vamos falar agora sobre o impacto das informações no E-Social e a integração do E-Social com o FGTS Digital. O FGTS Digital ele é totalmente integrado ao E-Social, o que significa que todas as informações de recolhimento e lançamentos feitos no E-Social afetam diretamente os valores do FGTS. O E-Social centraliza informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Com o FGTS Digital, dados como admissões, demissões, folha de pagamento, férias e afastamento são transmitidos automaticamente, simplificando a gestão do FGTS. Visto isso, o preenchimento dessas informações é de extrema importância no E-Social, já que está interligado ao FGTS Digital. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é o fluxo de lançamento de movimentações. O empregador envia as informações no E-Social, que são recebidas pela Caixa Econômica Federal através do FGTS, e é emitido a GFD, que é a Guia do FGTS Digital. Após a emissão, o empregador realiza o pagamento via Pix, única modalidade disponível no FGTS Digital. Após o pagamento via Pix, após o pagamento do boleto, o valor fica na base do FGTS da Caixa Econômica Federal, que é enviada novamente para o FGTS Digital, e a Caixa comunica como deve ser a individualização dos valores. E essa individualização é de acordo com as informações recebidas no E-Social. Vamos falar agora um pouco sobre o papel do tomador de serviços no contexto do E-Social e do FGTS Digital. O tomador de serviço ele é a figura da empresa que está terceirizando uma atividade. Essa terceirização aparece quando o serviço contratado envolve funcionários que estão à disposição do tomador de forma contínua. No E-Social, o tomador deve ser identificado nos seguintes casos que vamos apresentar. Cessão de mão de obra. É quando uma empresa cede funcionários para prestar serviço em uma outra empresa.
Por exemplo, imagina uma construtora precisa de eletricistas para um projeto. Em vez de contratar diretamente, ela pode fazer um acordo com uma empresa de serviços elétricos que envia seus próprios eletricistas para trabalhar no projeto da construtora. Nesse caso, a empresa de serviços está cedendo a mão de obra para a construtora. Além da cessão de mão de obra, outro caso é a obra de construção civil, que também é necessário a identificação do CNO, como responsável pelos funcionários. No entanto, para melhor explicar para vocês, vamos falar um pouco sobre o Cadastro Nacional de Obras. Para a situação da obra de construção civil, é necessário que seja realizado o Cadastro Nacional de Obras, que é o CNO. Ele é o registro de uma obra. A forma como ele é realizado é o identificador de como deve ser realizado o recolhimento do FGTS. Em um cenário que existe uma empresa contratante e uma executante, é necessário assinalar em um contrato o tipo de empreitada da obra. Agora a gente vai entender um pouco os tipos de contratos de empreitadas e seus impactos no E-Social. A primeira é a empreitada total. É quando uma empresa exclusivamente construtora assume a responsabilidade por todas as fases de execução de uma obra, inclusive a inscrição do CNO. Nesse tipo de contrato, o CNO é o estabelecimento dos funcionários no E-Social e aparecerá na RT, que é a Relação de Trabalhadores, no campo de estabelecimento. Tem também a empreitada parcial, que é quando uma empresa assume responsabilidade parcial na execução de uma obra. Nesse caso, a responsabilidade de inscrição do CNO é da empresa contratante. No E-Social, o CNO da obra deve ser identificado no campo de tomador de serviço. E no campo de estabelecimento, deverá constar o CNPJ completo da empresa que realizou a contratação formal do colaborador. Agora vamos falar um pouco para vocês do FGTS Digital no AFM Gestão. O nosso sistema, ele facilita o gerenciamento da documentação empresarial. O envio dos documentos através do portal garante aos fornecedores agilidade, segurança e precisão no cumprimento das obrigações. Então, é fundamental entender quais os documentos necessários e como enviá-los no portal para estar com toda a documentação em conformidade. Os documentos necessários do FGTS Digital são a relação de trabalhadores, que é a guia detalhando todos os colaboradores vinculados ao contrato, a GFD, que é a guia do FGTS Digital, emitida para recolhimento do FGTS, onde são apresentados os valores devidos, e o comprovante de pagamento, que é o comprovante de quitação dos valores recolhidos. Os documentos eles devem ser enviados em PDF pesquisável. Não pode ter uma imagem digitalizada. Deve conter texto selecionável e copiável. Não pode ser criptografado e precisa ser no formato original emitido pelo FGTS Digital. Em caso de recorte do documento, é necessário utilizar ferramentas compatíveis com a edição do PDF, sem alterar o formato, como, por exemplo, um site que deve ser bem conhecido por vocês, que é o I Love PDF. Agora eu vou mostrar alguns modelos dessa documentação. Essa é a relação de trabalhadores. O padrão do documento deve corresponder ao print que vocês estão vendo aí na tela. O título deve ser Detalhe da guia emitida, pois isso significa que já foi emitida e existe um boleto atrelado a ela. Não pode ser enviado de maneira alguma a guia escrito Detalhe da guia a ser emitida, como podem ver aí na imagem, pois a mesma ainda não está atrelada a nenhum documento regular. Se a guia a ser emitida for enviada, o sistema vai recusar automaticamente. Então, é importante se atentar ao título da guia. O correto é detalhe da guia emitida. A ser emitida vai ser recusado. Como eu falei anteriormente, o documento deve estar em PDF pesquisável e vir no formato original. E pensando no objetivo do envio da documentação, é necessário que a documentação enviada seja um documento já regularizado, que já tenha tido o pagamento processado. Os dados que devem ser apresentados no estabelecimento são o CNPJ ou CNO, de acordo com o caso da sua empresa. Lembrando que CNO é apenas para empresas que tenham sido contratadas com um vínculo de empreitada total. Atenção, caso você seja um fornecedor com vínculo de empreitada total. É necessário que o CNO esteja cadastrado no sistema. Caso essa informação ainda não tenha sido cadastrada,
é importante solicitar o cadastro junto com seu cliente ou com a Atlas, para que essa solicitação seja concluída. A guia deve estar vinculada ao tomador. O tomador pode ser tanto o CNPJ da unidade como um CNO cadastrado. Caso seja o CNO, lembramos que é apenas para empresas que tenham sido contratadas com um vínculo de empreitada parcial, como a gente explicou nos slides anteriores. O CNPJ deve estar todo igual, incluindo a filial. Deve conter a relação de trabalhadores, com o nome de todos que prestam serviço no contrato. E o documento deve estar na competência de acordo com a competência que está sendo solicitada no portal. Ressalto ainda que a guia não pode sofrer nenhuma alteração de formatação e não pode ter rasura, por exemplo, incluir uma assinatura digital no documento. Também não pode vir acompanhada de outros documentos. A única exceção é em caso de demissão, quando a guia já está emitida e tenha gerado a guia rescisória, que deve ser incluída junto. Mas, nesse caso, não pode usar nenhum outro formato sem ser PDF pesquisável. O sistema não vai aceitar, por exemplo, o ZIP. Tem que ser no formato que a gente solicita, que é o PDF pesquisável. E um ponto de atenção também é o número do CNO. Ele não deve constar nos dois campos, estabelecimento e tomador. Não pode constar nos dois. É necessário verificar o tipo de contratação antes de realizar a transmissão dos dados no E-Social. O próximo documento é a GFD, que é a Guia de Recolhimento do FGTS Digital. Nela deve conter o CNPJ, o número do identificador e a competência deve estar de acordo com a competência solicitada no AFM Gestão. Por exemplo, a competência solicitada no sistema é março de 2024. O prazo de envio no sistema é 20 de abril de 2024. O prazo vai ser sempre no mês subsequente à competência solicitada. Então, é importante se atentar à competência que está na modal do documento. O prazo de pagamento do FGTS é até dia 20 do mês subsequente à prestação de serviço. Dessa forma, caso essa data não seja um dia útil, o pagamento deve ser realizado no último dia útil antes do dia 20. Nessa guia, como vocês podem ver, por exemplo, dia 20 de abril caiu num sábado e a data de vencimento foi antecipada para o dia 19, que era o último dia útil antes do dia 20. E o próximo documento é o comprovante de pagamento, que pode ser enviado o comprovante de pagamento do Pix realizado de qualquer instituição bancária. E também pode ser enviado o boleto devidamente autenticado com o pagamento. E é importante falar, gente, porque por não ser um imposto, o FGTS ele não pode ser utilizado como instrumento de compensação de crédito, como pagamento. Então, nesse caso, só é possível quitar o recolhimento com o Pix, que é a única modalidade de pagamento liberada pelo governo. Agora vamos falar um pouco sobre como enviar a documentação no sistema. Como podem ver aí na imagem, apresentamos a modal do CEFIP. Nosso sistema ele vai passar por uma atualização futuramente para alteração dessa nomenclatura para o FGTS digital. Enquanto isso, o documento deve ser enviado no campo do CEFIP. A guia do FGTS com a relação de trabalhadores, que é a RT, ela deve ser enviada no campo do relatório de empregados, RE, relatório de empregados. A GFD, que é a guia do FGTS digital, deve ser enviada no campo de guia de recolhimento, boleto. E o comprovante de pagamento deve ser enviado no campo de comprovante de pagamento. Lembrando que também aceitamos o boleto devidamente autenticado. É importante ressaltar que, caso tenha alguma informação incorreta ou um formato errado, o sistema recusará de forma imediata, informando o motivo da recusa no documento. É importante se atentar que o documento esteja conforme a legislação e em arquivo de formato compatível. Lembrando que o documento deve ser original do FGTS digital. Caso seja usado um programa que não é compatível, o documento vai ser desconfigurado. Visto que o sistema realiza uma análise automática desse documento, o documento vai ser automaticamente recusado. Entendeu? Agora quem vai dar sequência com vocês é a Camila. Ela vai explicar um pouco sobre a emissão de guias do FGTS digital. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila, como a Janaína falou, eu faço parte aqui do time da Atlas e eu vou dar seguimento ao assunto falando um pouco sobre o próprio FGTS digital, sobre a sua emissão e os seus procedimentos internos. Bem,
O procedimento inicial para você conseguir emitir uma guia no FGTS Digital é acessar o próprio sistema do FGTS Digital por meio do gov.br. Esse acesso ele pode ser feito tanto por meio do acesso com senha, como também por meio do certificado digital. Após você acessar o sistema do FGTS Digital, estarão disponíveis para vocês alguns módulos, conforme está sendo demonstrado aí na tela. O módulo da gestão de guias é o que vamos tratar agora, que é o que permite a emissão, a consulta e o detalhamento das guias do FGTS Digital, seja essa guia mensal, rescisória ou mista. A guia mensal, ela corresponde aos valores do FGTS mensal em uma determinada competência, sejam esses valores vencidos ou a vencido. A guia rescisória, ela corresponde aos valores referentes aos débitos rescisórios, também de uma determinada competência, mas que geram saque imediato do FGTS. Já a guia mista, ela é uma seleção conjunta tanto dos débitos mensais como dos débitos rescisórios, referente às mesmas competências de uma forma unificada. Então, após vocês acessarem esse módulo de gestão de guias que a gente tratou, o sistema ele vai abrir para vocês 3 possibilidades: a emissão de guia rápida, a emissão de guia parametrizada e a consulta de guias. Esses módulos eles vão ser tratados individualmente nessa apresentação. Então, aqui, inicialmente, a gente vai tratar sobre a guia rápida. E para a gente poder tratar sobre a guia rápida e sobre os procedimentos que envolvem ela, primeiro é necessário que a gente entenda para que serve esse módulo de emissão de guia rápida. E, basicamente, esse módulo ele permite a emissão das guias do FGTS consolidadas por competência de uma maneira mais simplificada. Na guia rápida, os débitos eles vão vir agrupados por competência e sempre consolidados por um CNPJ raiz. E nessas guias também são inclusos os débitos contidos em diversos estabelecimentos, tomadores de serviços e CNOs. E outro detalhe muito importante da guia rápida é que ela não permite a alteração na data de vencimento. Quando vocês acessarem esse módulo de emissão da guia rápida e aparecer no canto superior da tela uma advertência de existem vínculos desligados com cálculos de indenização compensatória pendente, conforme está sendo demonstrado em tela, isso vai significar que ocorreu algum desligamento com o pagamento de indenização compensatória, referente a algum período trabalhado que não se possui informações de remuneração registradas no sistema do e-social. Então, com isso, é necessário que vocês resolvam essa pendência. E para resolver essa pendência, vocês vão clicar no ícone azul de clique aqui. E após clicar nesse ícone de clique aqui, o sistema ele vai ser direcionado automaticamente para a página de vínculos desligados com o cálculo da indenização compensatória pendente, que é esse primeiro print que está aí na tela. Essa página do sistema, ela basicamente vai apresentar para vocês a relação dos colaboradores que possuem cálculo de indenização compensatória pendente. E nessa relação, vocês vão ter que selecionar por meio do ícone azul de acessar histórico de remunerações o colaborador que vocês desejam corrigir essas informações, conforme o print que está aí na tela também. Após selecionar isso, o sistema ele vai ser direcionado para a tela que está no segundo print, que corresponde à gestão de histórico de remunerações. Nessa tela aí, vocês vão fazer os devidos ajustes das informações do funcionário. E outra coisa que é importante ressaltar para vocês é que as informações elas só vêm automáticas de acordo com o período no qual cada grupo iniciou o lançamento do meu social. Ou seja, informações anteriores ou lançamentos que não foram realizados, eles vão ficar pendentes para preenchimento no próprio FGTS Digital. E uma coisa importante é que com a mudança para o FGTS Digital, o vencimento da guia ele passou a ser feito no dia 20 do mês subsequente. Então, com isso, se tiver algum desligamento de algum funcionário entre os dias 1 e 9 do mês, que tenha direito a um saque do FGTS, não vai ser possível efetuar a guia rescisória ou a guia mista para a competência atual ou anterior na funcionalidade da guia rápida. Vocês vão ter que fazer essa emissão através da funcionalidade da guia parametrizada, que ela permite a edição na data de vencimento da guia. Isso acontece basicamente porque a legislação ela prevê um prazo de recolhimento rescisório que deve seguir um D+10. O que seria isso? Seria o pagamento das verbas rescisórias dos colaboradores devem ocorrer no prazo máximo de 10 dias após o desligamento deles, da empresa, tá? Então, nesse caso, o próprio sistema do FGTS Digital ele vai bloquear a seleção do tipo de débito rescisório. E ele vai apresentar uma mensagem de erro, que é essa mensagenzinha de erro em azul, que está sinalizada aí na tela, e vai ser necessário fazer essa emissão por meio da guia parametrizada, conforme está sendo demonstrado. Então, basicamente assim, em resumo, não é possível selecionar o tipo de débito rescisório tanto para a competência atual ou para a competência anterior durante a emissão de uma guia rápida.
Isso vai ter que ocorrer por meio da guia parametrizada, porque a guia parametrizada ela permite que você edite a data de vencimento dela. E como essa mensagem de erro, ela basicamente só vai aparecer para a competência atual ou anterior, as demais competências de vocês vão até conseguir emitir um relatório misto ou rescisório por meio dessa guia rápida. Mas nesse caso, a guia vai constar apenas débitos vencidos. E é sempre válido destacar para vocês, né, que conforme a legislação, os pagamentos que são feitos em atraso, eles estão sempre sujeitos à multa. Agora, em relação à guia mista. A guia mista, ela é basicamente quando os tipos de débitos mensais e rescisórios estão selecionados conforme o print de tipo de débito que está aí na tela. E a guia mista, assim como a guia rescisória, ela só vai poder ser emitida se os débitos mensais e rescisórios forem da mesma competência e estiverem vencidos. Lembrando para vocês que, obviamente, o recolhimento do FGTS não feito dentro do prazo legal, ele pode acarretar em multas e também correção monetária do valor recolhido. Então, por isso é sempre necessário que vocês se atentem ao prazo e se mantenham em dia com esse recolhimento do FGTS para poder evitar possíveis penalidades que sejam indesejadas. Agora, para a gente poder simplificar isso tudo que a gente falou, eu vou citar como um exemplo um colaborador, vou dar o nome dele aqui de José, que foi demitido em dezembro, e a empresa não efetuou o recolhimento do FGTS desse colaborador a tempo. E agora a empresa deseja efetuar essa regularização desse recolhimento, que não foi feito anteriormente. Então, nesse caso, se o José foi demitido em dezembro, a partir de fevereiro, a empresa já vai conseguir emitir a guia rescisória ou mista por meio da funcionalidade da guia rápida. Isso referente aos débitos que não foram recolhidos no prazo e que agora estão vencidos. Mas é sempre importante ressaltar que isso é apenas um exemplo. Esse procedimento ele não deve ser utilizado, até porque o não recolhimento no do FGTS digital no prazo correto, ele vai poder gerar sanções para empresas por descumprimento da legislação trabalhista. Então, o correto é que vocês emitam e efetuem o pagamento seguindo a legislação do prazo de pagamento D+10 estabelecido em lei. Então, nesse caso, o correto a se fazer no caso do José seria a empresa regularizar os débitos dele na mesma competência em que ele foi demitido. E essa regularização e esse pagamento da guia deveria ter sido feito por meio da guia parametrizada, que é uma guia que permite a alteração na data de vencimento, conforme a gente vai explicar para vocês mais à frente. Agora, em relação à guia mensal. Para você efetuar a emissão da guia mensal, apenas o tipo de débito mensal deve ser selecionado, conforme está aí no tipo de débito na tela. Lembrando a vocês que a emissão da guia mensal, ela contempla todos os débitos dos funcionários que prestaram serviços para a limpeza na última competência. E essa guia traz tanto informações gerais como informações segmentadas por tomador. E para essa guia ser emitida, vocês precisam selecionar nos filtros tanto a competência de apuração, como o tipo de débito, que está em tela, e clicar em pesquisar. Após vocês efetuarem esse procedimento de selecionar a competência, selecionar os débitos necessários e pesquisar, o sistema ele vai automaticamente ser direcionado para a tela de resumo de pesquisa. Essa tela de resumo de pesquisa, ela apresenta os ícones que permitem tanto a emissão da própria guia do FGTS digital, como a emissão de alguns relatórios complementares. E é nesse momento que vocês devem verificar os dados e os valores para poder efetuar a emissão da guia. E para poder efetuar essa emissão da guia, é só clicar nesse botãozinho azul que está escrito emitir guia. E ao clicar nele, o sistema ele vai disponibilizar automaticamente o número da guia que foi emitida. E por meio desse número, vocês conseguem reacessar essa guia e até mesmo reimprimi-la. O sistema ele também vai gerar automaticamente, após emitir a guia, num formato de PDF, a GFD, que é a Guia de Pagamento do FGTS Digital, que corresponde ao boleto para pagamento. Nessa tela aí, a gente está apresentando apenas um exemplo, tá? Esse exemplo é referente à guia mista, mas esse mesmo exemplo ele serve para os demais tipos de débitos. Em relação à GFD, a GFD é a guia do FGTS digital e é gerada após a emissão da guia, ou seja, após vocês clicarem lá no botão de emitir guia, a GFD já vai ser gerada automaticamente. Ela possui um modelo conforme está sendo demonstrado aí na tela, e esse boleto, ele deve ser pago obrigatoriamente via Pix, por se tratar do único método de pagamento elegível pelo FGTS digital, conforme a Angela tratou anteriormente com vocês. E esse pagamento, ele vai poder tanto ser feito pela leitura do QR Code,
que está aí descrito na tela, como também por meio do código. Para fazer o pagamento via código, é só copiar e colar esse código no sistema da sua instituição financeira. E a gente ressalta a vocês que é necessário conferir se a GFD emitida corresponde à guia que vocês querem efetivamente pagar e se as informações dela estão de acordo. E caso vocês já tenham emitido para alguma competência uma guia, mas vocês precisem alterar alguma informação no e-social para poder emitir uma nova guia, ao você alterar essa informação no e-social e emitir uma nova guia no FGTS Digital, o sistema ele vai retornar um alerta, que é esse alerta de girar guia, que está aí na tela. E se vocês quiserem efetivamente gerar essa nova guia, vocês devem confirmar e vai ser gerada essa nova emissão. E aí o sistema vai disponibilizar ambas as guias. A primeira, que foi gerada anteriormente, antes da alteração, e essa primeira ela vai constar ali em guias relacionadas a guardando pagamento, e a segunda guia, que foi gerada após as alterações do e-social. Essa guia ela vai estar na parte superior da tela. E nesses casos, é sempre importante que vocês tenham cuidado para vocês não efetuarem o pagamento de forma equivocada ou até mesmo em duplicidade. Agora, nesse tópico, vamos apresentar para vocês os ícones para detalhamento da guia, ressaltando principalmente suas funcionalidades para a própria plataforma do FM Gestão. Inicialmente, vale destacar para vocês que para envio na plataforma FM Gestão, a guia já deve ter sido emitida, ou seja, vocês já devem ter clicado naquele botãozinho azul de emitir guia, e o sistema do FGTS Digital já vai ter disponibilizado o número dessa guia, assim como também o GFD. E conforme foi falado anteriormente pela Jana, é muito importante que vocês enviem na plataforma FM Gestão apenas a guia que já foi emitida e seus respectivos relatórios também já emitidos. Então, a gente tem aí alguns ícones, né, que são os 3 ícones, que são os de detalhar, o de imprimir relatório em PDF e o de imprimir relatório em CSV. O detalhar, ele exibe uma nova tela, onde os débitos constantes da guia serão apresentados por trabalhador. O imprimir relatório PDF, ele traz várias informações sobre guias em formato de relatório. Ele apresenta alguns relatórios, que são de trabalhadores, de categoria, estabelecimento, tipo de valor e tomador de serviço. E tem também o imprimir relatório em CSV. Esse imprimir relatório em CSV, ele é o mesmo que o imprimir relatório em PDF, porém agora em formato de CSV. E assim, para o contexto da plataforma FM Gestão, né, no contexto da gente aqui da Atlas, a documentação que a gente solicita na relação de empregados ou relação de trabalhadores é o documento que está disponível no ícone de imprimir relatório em PDF, tá? Então, agora vamos tratar um pouquinho também sobre a guia parametrizada. Para que a emissão da guia parametrizada seja feita, é necessário acessar o módulo dela, que é o módulo de emissão de guia parametrizada. Esse módulo, ele facilita a geração de guias de uma forma personalizada, porque ele permite que você parametrize os débitos e que você realize pagamentos parciais e também escolha uma data de vencimento. A guia parametrizada ela acaba sendo a mais indicada porque ela permite tanto selecionar os valores do FGTS que você deseja quitar de um modo segmentado, por meio dos diversos filtros que ela tem, como também permite a escolha da data de vencimento, que é bem importante. E para efetuar a emissão da guia parametrizada, é necessário seguir esse passo a passo que está aí em tela. O primeiro passo é basicamente selecionar os débitos, depois vocês devem definir a data de vencimento e, por fim, vocês devem emitir a guia. E, igual a gente explicou na guia rápida, a guia parametrizada ela também pode acontecer de ter cálculo de indenização compensatória pendente. E aí, nesse caso, o sistema do FGTS ele vai apresentar o mesmo alerta. E vai ser necessário que vocês regularizem essas informações no próprio FGTS Digital, conforme o procedimento que a gente já tratou anteriormente na guia rápida. E essa regularização ela é necessária para vocês poderem garantir uma correta exibição dos débitos. E para poder emitir a guia parametrizada, vocês devem selecionar os débitos por meio dos filtros disponíveis. Essa seleção de filtros ela pode ser feita tanto de uma forma separada como também de uma forma conjunta. E a guia parametrizada ela tem mais alguns filtros, alguns outros filtros, que eles estão disponíveis no ícone de expandir pesquisa. E ao utilizar os filtros no expandir pesquisa, são definidos alguns parâmetros para vocês poderem emitir essa guia. E como já dito, esses filtros eles podem ser tanto utilizados de uma forma separada, como também de uma forma conjunta. E aí também tem uma opção de limpar. Essa opção ela basicamente reseta os filtros, fazendo o sistema ele retornar ao seu padrão inicial.
E em relação a esses diversos filtros disponíveis na guia parametrizada, a gente não vai entrar no detalhe de cada um deles aqui, mas esse material, ele consta toda a descrição completa, de uma forma detalhada, de cada um deles. E a gente vai disponibilizar esse material para que vocês possam acessar. E para a gente poder falar bem rápido aqui sobre os filtros, é indispensável falar para vocês que essas informações que vocês vão utilizar no filtro e que vão sair nas guias, elas são exportadas diretamente do E-Social para o FGTS Digital, como a Janda tinha dito. Então, é sempre muito importante que vocês tenham muita atenção ao lançar as informações no E-Social, para elas serem transmitidas de forma correta ao FGTS Digital e, posteriormente, a essa guia. E agora, falando rapidamente sobre cada um dos filtros, o primeiro filtro é o filtro de competência de apuração, que corresponde basicamente ao período em que você deseja apurar. O filtro de estabelecimento, ele corresponde ao estabelecimento em que o trabalhador possui uma remuneração no período de apuração. O código de lotação tributária, ele é o código atribuído para a lotação tributária, conforme a descrição da atividade do contrato. O tomador de serviços, ele é referente ao tomador de mão de obra, ou seja, é aquela empresa que contrata a cessão de mão de obra de outra. O local de trabalho, ele basicamente corresponde ao local onde o funcionário está prestando esses seus serviços. E a gente tem também o filtro do CPF, que corresponde ao CPF do funcionário que está em análise, e também a matrícula, que é a matrícula atribuída a esse funcionário no próprio E-Social. Tem também o código da categoria, que corresponde à forma de contratação categorizada no E-Social. Os tipos de débitos, que esses tipos de débitos podem ser tanto mensais como rescisórios, e também podem ser misto, se selecionados de forma conjunta. E, por último, a gente tem o vencimento da guia, que é para definir se você deseja visualizar o débito que já está vencido ou o débito que está a vencer. Tem também o filtro da guia, que permite selecionar os valores que não foram inclusos em outras guias já emitidas. E o vencimento do débito, que corresponde à data estipulada para o vencimento do débito em análise. E após vocês efetuarem a seleção desses débitos, é necessário revisá-los e, por fim, definir uma data de vencimento dessa guia. Para vocês definirem essa data de vencimento da guia, é necessário você selecionar a data de pagamento do débito por meio da funcionalidade vencimento da guia, conforme está sendo aí demonstrado em tela. E após isso, vocês vão clicar no botão de avançar. E para a emissão da guia parametrizada, é necessário clicar no botão de emitir guia, conforme feito também para a guia rápida. Após essa emissão, será gerado um número atribuído a essa guia e também será gerado o GFD em formato de PDF, que corresponde ao boleto, como já dito anteriormente. E, além disso, para vocês verificarem o detalhamento dessa guia, estão disponíveis os ícones, que são os mesmos descritos na guia rápida. E lembrando que o ícone de imprimir relatório PDF é aquele que vocês vão ter que enviar no relatório de empregados ou de trabalhadores e que a guia ela já deve ter sido emitida antes de vocês imprimirem esse relatório, tá? Para poder enviar no sistema do FM Gestão. E, por fim, o sistema ele apresenta um módulo de consulta de guias, que ele serve basicamente para você gerir as guias emitidas e verificar o status delas. E para consultar a guia, é necessário inicialmente você definir os filtros que você deseja pesquisar e depois disso clicar em pesquisar. A guia ela pode ter algumas situações, como por exemplo a situação de aguardando o pagamento, que é uma guia que não foi paga, mas ela ainda está dentro do prazo de vencimento. A guia paga, que está aguardando a individualização, que corresponde a uma guia que já foi efetivamente paga, mas ela ainda está aguardando que os seus valores sejam depositados de uma forma individualizada. Tem também a guia paga individualizada, que é uma guia que já foi efetivamente paga e já foi depositada de forma individualizada. E tem a guia vencida, que é aquela que não foi paga, mas já passou do prazo para pagamento. Em relação às guias, vocês devem sempre se atentar ao prazo de pagamento dessas guias. Vocês só podem deixar uma guia vencer se vocês já tiverem emitido uma nova guia com esses débitos e pago. Então, nesse caso, vocês precisam sempre se preocupar com o status da guia. Nesse caso, vocês não precisam se preocupar com o status de uma guia vencida, desde que esse débito ele já tenha sido efetivamente pago em alguma outra guia.
E para emitir o boleto que precisa ser pago, vocês podem acessar esses 3 pontinhos, conforme está sendo demonstrado em tela, e depois clicar na ação de imprimir guia. Após o pagamento da guia, essa opção ela ainda vai continuar disponível, mas ao invés de retornar a guia que deve ser paga, aquela guia que contém o QR Code, o Pix, Copia e Cola, ela agora vai retornar a guia que já foi paga, que é uma guia que contém o dia, hora do pagamento e também um código de autenticação vinculado a ela. Agora a gente vai falar um pouco sobre os canais e manuais do governo. Aqui nesse slide a gente deixou para vocês alguns números e alguns canais de atendimento, alguns manuais do próprio governo, tanto da FGTS Digital, como da Caixa Econômica Federal e como também do E-Social, para vocês sempre consultarem em caso de dúvidas. Agora a Janaína, ela ficou responsável por selecionar algumas dúvidas aqui no chat para poder auxiliar vocês, então eu vou passar a palavra agora para ela dar prosseguimento. Eu vou passar a palavra agora aqui para a Carol, porque o microfone da Janaína acabou dando erro. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou entrar aqui para substituir a Janaína técnicos. Gente, pede desculpas, mas de qualquer forma eu vou aqui selecionar algumas perguntas que foram feitas aqui no chat para que a gente consiga responder as dúvidas que vocês estão tendo aqui sobre esse tema do FGTS digital. Bom, a primeira pergunta que eu vou selecionar aqui é a pergunta do Leonardo. Ele colocou: eu não identifiquei o tomador na guia. Como que eu faço a partir de agora? Bom, para essa resposta aqui para o Leonardo, o que acontece, né? Então, assim, o FGTS Digital, ele foi lançado no início de março, né? Então, ele passou a estar valendo a partir da competência de março. E com esse lançamento, a empresa, ela deveria continuar fazendo os mesmos lançamentos, considerando o tomador, conforme era feito também no antigo sistema CFIP. Caso tenha sido feito errado, e aí eu vi aqui também que essa foi a pergunta de algumas outras pessoas aqui no chat, caso tenha sido feito errado, seja necessário fazer uma retificação, o que é necessário fazer é, primeiro, entrar no e-social e fazer a alteração das informações no site do e-social. Quando for feito no e-social a identificação e a vinculação das informações da forma correta, o FGTS Digital automaticamente vai ter ali esses novos lançamentos para emitir uma nova guia. E aí você consegue emitir uma nova guia e efetivar o pagamento da nova guia. O que acontece por enquanto, ainda está em implementação no e-social a parte de recuperação dos valores pagos indevidamente. Então, por enquanto, o governo ainda não tem uma posição oficial de como será feito. Está em implementação. O que foi informado para a gente pelo governo é que provavelmente ainda esse ano isso deve acontecer, mas não é uma informação que a gente consegue dar com 100% de certeza. Então, assim, no caso, seria pagar realmente novamente. Acho que aqui o Master até falou isso agora, seria realmente pagar novamente, corrigindo os valores que foram pagos de maneira indevida, tá? Pegando uma outra pergunta aqui, a pergunta do Vitor. Lancei todos os meus funcionários no mesmo CNPJ, mas o sistema não aceita. O que devo fazer? Bom, Vitor, nesse caso, o sistema, ele olha para o contrato, tá? Então, se a sua empresa ela tem um contrato e que ela utiliza diversos CNPJs, então sendo um grupo econômico em que tem o CNPJ da matriz e os CNPJs das filiais, as empresas elas vão precisar, você vai precisar verificar qual é o CNPJ que está cadastrado dentro da plataforma FMG Gestão. Então, você tem que saber se o funcionário que é cadastrado no social, ele está ali cadastrado na empresa que ele tem vínculo trabalhista, que é o contratante dele de fato. E quando é feito essa vinculação, ele vai
para o sistema, a gente vai entender que esse é o CNPJ que precisa constar no contrato daquele funcionário dentro do sistema. Então, o que precisa ser feito nesse caso é identificar qual CNPJ da sua empresa que está vinculado a esse contrato e depois verificar se os funcionários desse contrato estão lançados no social da maneira correta, com o CNPJ correto, como do contratante, né, que é o estabelecimento, para que você consiga fazer o envio correto da documentação do sistema. Ô, Camila, eu vou passar para você. E aí, eu vou passar para a Camila responder algumas perguntas. Então, eu vou fazer, para ficar mais fácil, eu vou ler a pergunta para ela, e aí ela assume a palavra e apresenta a resposta. Carol, seu microfone tá Porque o sistema fechado. recusa automaticamente. Então, dentro disso aqui, eu acho que seria a questão da gente explicar para eles como que funciona para que o documento emitido seja enviado dentro da... E eu tô no mudo, né? Não. Dentro das particularidades do sistema. Deixa eu só verificar aqui. Eu vou falar de novo, gente, porque acabou que a Carol ficou no mudo. Tá, em relação à dúvida da Salete, que ela botou. Queria tirar uma dúvida a respeito da relação de empregados. Não consigo postar documento, ele já faz a recusa no automático. Então, Salete, nesse caso, é preciso que você verifique as informações que a gente tratou aqui nesse webinar. Tanto questão de formato, como questão de se está vinculado a um tomador, a um CNO, a um CNPJ correto. O formato, ele sempre tem que estar em arquivo PDF pesquisável, conforme também dito, e todas essas informações, elas têm que estar de acordo para que o sistema efetue a leitura desse documento e ele seja aprovado na plataforma. Tem também aqui uma pergunta do Edgar. Olá, boa tarde. Eu tenho uma dúvida para quem é CNO. O meu contrato é por CNO e o sistema não está aceitando. Como eu posso resolver essa questão? Em relação ao CNO, esse CNO ele deve já estar cadastrado na plataforma. Então, caso a recusa seja por conta do CNO, possivelmente ele não está cadastrado dentro da plataforma. Nesse caso, é necessário que você envie esse documento de CNO diretamente para a gente da Atlas ou entre em contato com o seu cliente para a gente poder efetuar esse cadastro desse CNO dentro da plataforma, para aí sim o sistema entender aquele CNO como um possível tomador dentro daquele documento. A Carol vai... Tem mais uma dúvida aqui que é legal da gente tirar, que é do Vinícius. Ele colocou: a minha guia é completa e tem todos os meus funcionários. Não posso enviar devido à LGPD. Como resolver essa pendência? Então, Vinícius, como a Camila explicou na parte da guia rápida, quando você faz a emissão da guia rápida, ela realmente vai vir com todas as informações de todos os funcionários da sua empresa, sejam eles cedidos, né, para algum dos clientes aqui da Atlas, ou para outros clientes, ou até mesmo os funcionários próprios da sua empresa. Nesse caso, o que você precisa fazer é selecionar apenas a parte que está identificando ali o cliente, né? Então, seja o CNO daquele contrato ou o prestador de serviço. E quando você fizer encontrar quais são essas páginas, você pode utilizar uma ferramenta compatível, né? Como a gente falou, que não altere o formato do documento, que mantém o documento como original, e enviar apenas a parte das páginas que contemplam aqueles funcionários, que são os funcionários daquele contrato. Então, sempre que você for fazer o envio, realmente você só precisa mandar documentação de acordo com os funcionários que prestaram serviço naquele contrato. Então, mesmo que você tenha mais de um contrato, você pode fazer a separação ali e enviar para cada contrato separado quais são os funcionários que fizeram parte e, portanto, a informação que precisa ser enviada para aquele contrato em específico. E aí, sempre se atentando que ao usar um editor de PDF, você não pode, de alguma maneira,
alterar o formato do PDF. Então, isso é bem importante, tá, pessoal? Eu vi que é uma dúvida bem comum aqui, tá aqui no chat. O PDF do documentação do FGTS, ela precisa ser um PDF original. Você não pode alterar o formato do documento. Então, colocar sem querer o documento em modo imagem, fazer uma edição, que às vezes a gente acaba fazendo, colocar para imprimir, para fazer o recorte na própria ferramenta de impressão do navegador, tudo isso altera o formato do PDF. Então, ao você fazer essa alteração, já necessariamente o seu PDF vai ser entendido como inválido pelo sistema por conta do formato não estar compatível com o que é necessário para ser enviado no sistema. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui, e aí eu acho que a gente já pode encerrar. A dúvida que chegou até agora. Minha dúvida é, o relatório de FGTS não saiu por tomador e foi pago a guia corretamente. Nesse caso, se eu retifico, está gerando multa, como proceder? Então, nesse caso, realmente vai ser um caso de multa, porque se você, de uma competência passada, você deixou de recolher no momento devido, tá? Então, a forma como você faz o recolhimento do débito, ele está todo atrelado à forma como você faz o lançamento dessas informações no social. Então, o e-social é todo integrado com o FGTS Digital, e o FGTS Digital é uma plataforma apenas de emissão e pagamento de débitos relacionados ao FGTS. Então, dessa forma, quando você vai fazer essa vinculação, você vai precisar se atentar que, quando você está emitindo a guia do FGTS, as informações estão corretas, de acordo com a realidade do seu caso, da sua empresa, né, a realidade daquele mês, para que você não acabe emitindo uma guia com informações incorretas e tenha que voltar e refazer o lançamento das informações e pagar novamente a guia. E aí eu vou pegar mais uma pergunta aqui, que é da Aine. Onde podemos verificar se o CNO está cadastrado na plataforma? Então, essa verificação, ela não está disponível na visão do fornecedor por enquanto, tá? Então, quando vocês forem fazer o envio, se for por CNO, e o sistema recusar por esse motivo, é um motivo para vocês entrarem em contato ou com o cliente responsável ou com o nosso suporte da Atlas, que a gente consegue assessorar vocês para fazer o cadastro e essa documentação esse CNO passe a constar no sistema e a gente consiga fazer a análise devida do documento, considerando essa informação. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente tentou aqui responder algumas perguntas nesses minutinhos finais. A gente espera que esse webinar tenha sido esclarecedor para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho tanto dessa inovação, né, do governo que traz o FGTS Digital, quanto sobre o FM Gestão, que é a nossa plataforma aqui da Atlas, e como a gente vai precisar fazer essa integração entre Atlas e FGTS Digital, para que a gente consiga fazer essa análise da documentação de vocês de forma correta e dar todo o apoio para vocês no dia a dia do lançamento da documentação. Eu reforço aqui que os nossos canais de atendimento, eles conseguem abertos, então qualquer dúvida que vocês vocês conseguem entrar em contato com a gente, tanto por telefone, quanto por WhatsApp, quanto por e-mail. E a gente também tem as lives abertas diariamente para que vocês consigam entrar e falar com um dos nossos especialistas e tentar sanar as dúvidas que vocês têm da plataforma. Então, eu agradeço aqui a participação de todo mundo. Vou passar a palavra para a Camila. Oi, gente, eu também agradeço a participação de todo mundo. E lembrando, se ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu responder nesse meio tempo, vocês podem passar para a gente por meio do nosso canal de atendimento, e-mail, ou entrar em alguma live, passar para a gente, que a gente vai sempre retornar vocês. E é isso, gente, eu agradeço muito aqui a atenção de vocês. Obrigada, gente. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.